Lá, lá, lá. Que delícia. Ai. Que papai maluco. Vai ficar contra o sol. Hoje é véspera de Natal, do primeiro Natal da pequena, dia 24 de dezembro. Ela tem 9 meses e adora água. Deve ser umas 8h30, 9 horas da manhã, mas tudo bem. Piscina fria e nem roxinha ela fica. Que delícia, papai! Quer montar?